quando tu chega na Rua da Palha, tu não encontra nada. Nada que caracteriza realmente ela. É uma rua absolutamente comum, com casas feitas de barro, né? Muitas delas, ou até antigamente era de palha, por isso que chamava Rua da Palha. Só que assim, na medida que tu vai te embrenhando nos locais, nas casas, que tu vai conversando com as pessoas, tu vai descobrindo um mundo muito interessante lá. Assim que eu cheguei em Aracaju, eu fiquei procurando algumas coisas que fossem culturais da cidade para eu poder pesquisar, porque eu achava que, como sempre eu tinha feito pesquisas ligadas à cultura do local que eu estava trabalhando, eu achava que eu tinha que procurar coisas que fossem locais, que fossem culturais, que de alguma forma trouxesse uma identidade para esse lugar que eu estava chegando, para eu poder produzir. E aí, entre algumas coisas que me falaram, foi a cultura do mangue. Eu procurei em bibliotecas, conversei com algumas pessoas que eram pesquisadores de cultura, e eu vi que sobre o mangue não se tinha quase nada. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui para Santa Luzia do Itaí e lá tinha muito mangue. No caminho, quando eu estava indo para Santa Luzia, eu passei por uma rua muito pequenininha e falei, que rua é essa? Rua da Palha. E eu parei o carro e falei, é aqui que eu vou fazer minha pesquisa. A pesca do aratu e do caranguejo e de todos esses crustáceos é a cultura daquele lugar. Aquele lugar, o que move é o motor, é a forma que faz sobreviver aquele lugar, é isso. Tudo é em torno do mangue, as casas são em torno do mangue, a comunidade existe por causa do mangue. É a atividade econômica, não só mais forte, ela pode até deixar de ser a mais forte, mas ela é a comunidade econômica culturalmente que produz identidade para eles. Aí só andava mais dela. Aí eu fui aprendendo mais dela, aí aprendi a tirar ostra, aprendi a tirar sururu, aprendi a pegar aratu, pescava de rede, pescava de jereré no riacho, tudo isso mais dela. Quando eu completei aos meus tempos mesmo, aí eu já ia mais as outras. Quando eu comecei para maré, eu ia mais minha mãe, pegar aratu, eu ia mais minha mãe. Não pegava nada, porque não sabia de nada, não tinha paciência para esperar o aratu vir. Eu ensinei minha filha, menos Silene. Por que não ensinou Silene? Silene porque ela nunca deu pra nada. Quando eu levava pra maré, eu tinha raiva. Ai, pegar aqui, Ela não fazia nada. Agora, Silene, o Ney e Salete, e a outra que tem ali que mora, que chama Giovânia. A outra que tem costa dali, que chama Dijano. Lá naquele lado de Salete mora 3 filhos, 2 filhas minhas, 3 com Salete. Aí essas tudo deu pra maré. A maré tá fraca, aí não temos vida. O sol que nasce bem cedo revela todo o segredo que mora nessa visão. Das curvas de Atalaia, ao deserto à beira da praia, a voz da nossa canção. A minha primeira impressão ao chegar lá, assim, por já, no caso, já conhecer um pouco da pesquisa, né? Saber que se tratava de gênero, eu percebi uma presença muito forte, assim, da mulher. A mulher ali sempre presente, e eu vi que elas são as principais provedoras do lar. E elas trabalham, cuidam dos filhos, levantam cedo. Eu penso, pelas entrevistas que eu fiz, que se trata disso. Pelo fato de que a grande base econômica, né, ou aquilo que gera mais rendas naquela comunidade é a pesca do aratu e desses outros pequenos crustáceos, e que, pelo fato disso ser feito por mulheres, acaba acontecendo que isso produziu uma sociedade onde, assim, tu vai encontrar homens ou muito idosos que estão com suas companheiras porque são muito idosos, doentes, ou filhos de catadoras que ficam até os 18 anos e vão embora. Homens de idade adulta
vivendo ali são pouquíssimos. Marisqueira é todo mundo que cata qualquer tipo de crustáceo. Agora eu já perguntei, e quem cata caranguejo? O homem que cata caranguejo é o quê? Eles me respondem pescador. Só que muitas vezes eles falam, eu vou caçar caranguejo. Outras vezes eles falam, eu vou pescar. Mas várias vezes, quando essa terminologia me incomodava, que eu dizia, tá, mas o que tu faz? Eu sou pescadora. Então eu acho que a ideia do pescadora talvez seja mais predominante lá dentro. Vai pegando coisa. Hoje eu vou achar um de 30. Com fé em Deus. Eu já consegui entender por que o homem é que caça o caranguejo, porque o caranguejo machuca, é muito violento. E a forma que eles catam, a forma primitiva, é muito ritualizada também, porque o caranguejo faz o buraco, eles fazem uma massinha e fecham o buraco. E deixam ali um tempo, 20 minutos. Aí vai faltando oxigênio para o caranguejo e ele começa a ficar tonto. Daí eles tiram isso e daí o caranguejo vem à tona, vem para a superfície buscar o ar. Só que quando ele vem para a superfície, ele já não vem muito agressivo, porque ele tá com falta de ar. E aí eles conseguem catar. Então, só que eu várias vezes perguntei, e de diversas formas, por que a mulher cata o aratu. Ninguém sabia me explicar. E era incrível que sempre a resposta que vinha recorrente é porque é assim, moça. Ah, é assim porque é assim, moça, né? Então eu vejo que é uma coisa de muito tempo, de geração para geração, é um ritual, né? Quase que uma coisa que se consagrou dessa maneira e que foi sendo reproduzida, as pessoas não questionam, né? Aqui é o terno do mangue. E aqui é a minha caneta. Agora o aratu não, o aratu é catado com uma varinha bem fininha que tem uma linha. Porque elas dizem que ele é muito curioso, o aratu, que ele fica querendo pegar essa linha. Elas ficam o tempo inteiro assim, produzindo esses sons, né? Ou bate na lata, cantam. Chegou lá, começou, a dona de lá da colônia deixou a gente para trás, foi caminha que cansa, se não vê nada de aratu, a gente sai e vai embora. Porque é muita gente que pega por terra. Aí tem um dia que a gente pega mais, um dia pega menos, porque sempre é assim. Um dia é da caça, outro do caçador. Percorri, conversei com algumas pessoas e descobri que ele era um quilombola, né? Um remanescente de quilombo, na verdade. Aqui é dos quilombolas, que é dos escravos, que as pessoas se libertavam e fugia de outras cidades e vinha para aqui. E aqui eles construíam família, faziam aquelas barcazinhas de palha. Aí ela disse que era assim que ela sabia que era uma comunidade remanescente quilombola. Mas tem outras pessoas de lá que não sabiam, né, que lá era uma comunidade de remanescente quilombola. E não sabia nem o que era quilombo. Que o marido da Dona Maria
Quando eu perguntei para a Dona Maria, a senhora sabe o que é um quilombola? A Dona Maria falou assim, não, esse nome eu não conheço não, minha filha, nunca ouvi falar nisso não. Aí ele falou assim, não, esse nome não tem. Mas o que eu sei daqui é que é uma comunidade, quando os escravos fugiam, eles iam todos para cá. E por isso que ficou só uma comunidade com negros. Ou seja, o marido da Dona Maria me definiu quilombola, só que falou, não é esse nome aí não. São mulheres totalmente trabalhadoras, assim, com trabalho braçal mesmo, mas são mulheres que não abdicam do batom no rosto, das unhas pintadas, entendeu? Dos brincos. Então, o que mais me surpreendeu foi isso, né? Porque elas tendo esse tipo de trabalho, esse tipo de cotidiano, elas poderiam muito bem não ligar para isso, entendeu? Isso é apaixonante. Elas são extremamente vaidosas. Muitas delas comentaram, assim, essa preocupação em... não é porque eu pesco na maré, não é porque eu sou pescadora, sou marisqueira, que eu tenho que sair feia, que eu tenho que ficar em casa feia. Não, eu tenho que me arrumar mesmo, né? Muitas delas falavam isso. O que a gente viu bem mesmo, que são pessoas que estão sempre assim, com um sorriso no rosto, com uma maquiagem, um cabelo bem arrumado, sabe? E assim, não foi pelo fato da gente entrevistar elas naquele dia, não. Porque a gente chegou, teve dias que a gente chegou de surpresa e elas estavam assim, sabe? Elas se cuidam. Da nossa canção, canção que faz um brinquedo nas asas do coração, nos sonhos do passaredo, nas mãos da imaginação. A Salete me chamou sempre muita atenção pela alegria de vida que a Salete tem. Salete é um exemplo de mulher doce, querida, afetiva e extremamente forte, com uma força que eu não sei de onde vem, mas que é uma força meio... que eu brincava que é a força do mangue, assim. Porque ela trabalha o dia inteiro, ela deve ter de descanso 4 horas diárias, não mais. Muito pobre a vida dela, mas ela sempre tem espaço para adotar mais alguém, para cuidar de mais alguém, para produzir mais vidas dentro da vida dela. A Salete era que tinha um horário mais regrado, assim, digamos. Porque ela se acordava às 3, aí limpava a rua, né? A Rua da Palha, que é uma rua só. Ela limpava a rua toda até às 5, das 3 às 5. Aí chegava em casa, ela só pegava as coisas e ia pra pesca, né? Ia pra maré. Ela é a varredora da Rua da Palha. Ela recebe pela prefeitura um salário mensal para varrer a Rua da Palha. Aí ela volta para casa, pega a lata dela, põe na cabeça e vai catar o aratu. E aí ela pescava, chegava em casa, no caso saía às 5 da manhã, chegava depois de meio-dia, ou seja, ela levava o próprio almoço pro mangue, almoçava lá dentro, lá para as 3, 4 horas, que ela tá chegando. Aí ela cata o aratu, volta a pé para casa, lava o aratu, quebra o aratu, prepara o aratu, vende o aratu. Aí ela vai para a escola estudar, porque ela está se alfabetizando. E o colégio fica muito difícil para mim, porque eu chego 10 horas e para me acordar 3 horas da manhã, aí eu não durmo quase nada. E aí quando 3 horas da manhã eu tenho que pegar no serviço, que é para quando eu chegar, quando eu estava mais melhor da saúde, quando eu chegava aqui, eu pegava a lata e ia pegar tudo, ia para maré pegar tudo. A Dona Maria foi uma mulher que ela é muito diferente de Salete, assim, ela ocupa um outro lugar na questão de gênero, um outro lugar na produção do conceito de mulher, porque a Dona Maria teve 14 filhos, 12 viveram. Desses 12, 7 eram mulheres. Ela trabalha no mangue desde muito cedo, muito criança ela já ia para o mangue. A Dona Maria tem uma série de doenças graves, ela praticamente não caminha, ela tem diabetes. A Dona Maria, ela tem um pouco das unhas, assim, feridas, as pernas
No dia que a gente foi lá, estava assim, bem inchada, sabe? Ela estava com alguns problemas e tal. A pele também é escura. Por conta do quê? Quando elas iam pescar, como elas não tinham repelente, elas passavam querosene. Porque querosene era como se fosse uma espécie de repelente para elas. Só que querosene queimava a pele. Eles têm várias doenças ligadas ao sistema articular, né, de articulação, porque eles ficam desde muito pequenos, a maioria começa com 6, 7 anos catar, muito tempo dentro do mangue, então naquela situação de umidade. Até a data agora que eu não aguento ir, não, eu já estava reclamando, que não aguento ir para Maré com essas pernas, mas se eu não fosse as pernas, eu ainda ia ainda para Maré. Então dá para perceber assim um equilíbrio, entendeu? Enquanto elas sentem a necessidade de pescar, porque tira o sustento daquilo, elas também pesam ao lado do descontentamento, entendeu? Por uma série de fatores, sejam doenças, assim, trabalho pesado, né? Você tem que acordar muito cedo, passa muito tempo dentro da maré, dentro do mangue, entendeu? Perde um pouco do caso da família, do lar em si, em geral, entendeu? Então, rola esse equilíbrio, assim, tanto de orgulho quanto de descontentamento. Desse orgulho, assim, de ser marisqueira, acho que nós percebemos muito mais na Dona Maria, né, que é a mãe delas duas, do que nas próprias filhas, né? Falei da Maré, tá criando 14 filhos, dela mulher tá tudo na vida. Eu pescava, tirava ostra, pescava de jereré, pescava de redinha, tirava sururu, tudo eu fazia na Maré, tudo. Pescava de manhã, pegava na coisa de manhã, de noite ia pescar no riacho que tinha. Nunca gostei de emprego. Para não dizer que eu trabalhei numa casa, eu trabalhei 3 meses, mas porque a mulher era muito amiga de minha mãe e ela estava doente, eu toda hora, faça aí, não faz do gosto das patroas, ela vai fazer a pessoa fazer de novo. E eu não é comigo não. Eu tô tão entretida trabalhando, acabei de guetar, que horas saiu aí pro sol? Eu digo, Ave Maria, vou chegar em casa de noite, aí eu saio para fora. Não, eu chego em casa de noite. Eu não gosto de andar nos caminhos sozinho de noite. Eles obedecem o ciclo da maré. O horário que eles fazem é o horário da maré, né? Então, quando a maré enche, eles entram. E eles voltam quando a maré começa a baixar. Então, quando ela está enchendo de manhã, é muito bonito de ver, todos os barcos saem, assim, vários, né? Eles têm na Rua da Praia 3 pontos específicos de onde saem os barcos, que eles chamam de cais, assim, né? Que é onde ficam estacionados os barquinhos deles, são canoas, né? Muito pequenininhas, feitas de, às vezes, até daquela forma bem primitiva que é ocando o tronco de uma árvore grande, né? Outras vezes geralmente eles que produzem, e com o remo. Um remo leva o barco, né? Alguns mais abastados, digamos assim, tem um barco de motor, que daí eles podem ir para mangues mais distantes, mas são raros, assim. Eles fazem também um tipo de transporte com o restante de geladeira. Eles fazem um carrinho com aquela peça da geladeira, né? O carrinho deles é esse, carrinho de mão. Carregam, né? Carregam o balde delas, que é uma lata, né? Uma lata que elas levam os equipamentos. A Salete diz que às vezes levam comida. Moça de encantar, deixa esta ilusão me fazer queimar tal fosse o vulcão, traço de luar, és minha canção. Meu sonho mesmo é ver meus filhos tudo no caminho bom. Dele se formar para ter o sonho dele, o sonho de um, ele disse que é ser professor.
E eu peço muito a Deus para o sonho dele, que eles querem, ser realizado. Muitos dos filhos já preferem optar por uma atividade diferente, entendeu? A filha desta senhora, as 7 filhas trabalharam no mangue. Dessas 7 filhas, só 2 têm filhas que trabalham no mangue. Então aí já tem uma proporção imensa de um êxodo, digamos assim, né? Agora, isso eu acho que se deve a N fatores, né? Primeiro, há um fator social, estrutural, econômico da nossa cultura, do capitalismo contemporâneo, que tem já, por si só, digamos, esse processo de sair do meio rural. Existe uma coisa também de que o mangue, de que determinados trabalhos que são muito insalubres têm a tendência das pessoas irem deixando as próximas gerações, né? Eles têm acesso à escolaridade melhor do que os pais deles tinham, então isso também, eles têm uma escola boa dentro da Rua da Palha, e depois eles têm um transporte que leva eles para a cidade, para que eles estudem, para a cidade mais próxima, quando eles já concluíram o primeiro grau. Então, eles têm condições de estudar até o 2º grau. Isso é uma coisa que nenhuma das meninas, das mulheres que eu entrevistei, tinham. Nenhuma estudou. Tinha escola ali. O sonho delas é ir embora mandar o irmão lá no Santos. O irmão já está lá. Ah, ele já está lá? Já, o menino mais velho já fez 2 anos que ele foi embora para lá para Santos. Por causa de recurso mesmo, né? Que você tem a pesca. E hoje, para ele que é um adolescente, né? Tem que ver o futuro dele mais tarde, né? Porque aqui, o que tem aqui? Então, e essa questão da continuidade, né? Da atividade pesqueira, né? Dos filhos para com as mães, ela já começa a diminuir. Nós já percebemos que ela já está diminuindo, assim, entendeu? Assim, tem muitas meninas que acompanham as mães, né? Mas não frequentemente como as mães acompanhavam as suas mães, ou seja, as avós, né, das crianças. Essas meninas, elas já começam a, assim, andar um pouco distante da atividade, né, a qual a mãe pratica. Essa história é real e fantasia, eu esbarro no espanto das pessoas. Uma estrada repleta de abismos, só pisei no chão que havia espinho. Procurei me livrar da escravidão, provoquei muitas dores no caminho. Eu sou mineiro, sempre no limiar do precipício. Vida de artista eu nem sei contar, doido varrido sem ter a missão. Continuo na luta. Trabalhando na maré, tirando lambreta, pegando aratu, tiro osso, sururu, vou bater rede de noite, hein? Enfim, tudo. Eu acho que essa atividade não vai morrer nunca. Só o dia que acabar o mangue. Então eu acho que enquanto houver mangue e enquanto o mangue produzir aratu, vai existir catadoras de aratu. Porque o aratu é nutritivo, bom, se elas, mesmo que não vendam, elas comem. Então, eu acho que isso não tem como acabar, só o dia que acabar o próprio mangue. Mergulhei nos enleios desse mundo, me atrevi a ser poeta, cantador. Criei fama de um grande vagabundo, derradeiro, insolente, sonhador. Muitos sonhos parecem pesadelos, só nos resta seguir pra algum lugar, pois ninguém sabe bem errado ou certo, que lugar procuramos encontrar. Vida de artista eu nem sei contar, doido varrido sem ter a missão. Essa história é real e fantasia, eu esbarro no espanto das pessoas. Uma estrada repleta de abismos, só pisei no chão que havia espinho. Procurei me livrar da escravidão, provoquei muitas dores no caminho. Muitas vezes topei com a escuridão, sempre no limiar do precipício. Vida de artista eu nem sei contar, doido varrido sem ter a missão.